Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast Reflexões Criativas. Eu sou Daniel Chicote e hoje eu tenho aqui comigo um convidado muito especial para a variação do Reflexões Criativas Entrevista. Essa pessoa é uma figura muito proeminente no setor educacional brasileiro. Ele é super reconhecido por sua visão inovadora e liderança em uma das maiores organizações de ensino superior do país. Ele é cofundador dessa empresa, talvez vocês já matem quem é, e desempenhou ali um papel crucial na sua fundação e na sua expansão subsequente, transformando ela num ecossistema educacional muito diversificado que abrange várias verticais de conhecimento. Ele combina uma expertise técnica muito forte e tem uma crença super forte no poder transformador da educação. Sob sua liderança como CEO, a companhia não só cresceu, como cresceu em número de alunos e instituições, mas se destacou pela implementação de práticas inovadoras e sustentáveis de ensino. Com vocês, o querido Marcelo Batistella Bueno. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer imenso poder falar com você. Agradeço muito sua agenda, eu sei o quanto que ela é corrida. Muito obrigado. Bom, Daniel, é uma honra estar aqui. É um programa, um podcast tão reconhecido, né? E vou participar com você aqui. Obrigado. Viu? Obrigado, muito obrigado. Marcelo, eu separei aqui algumas perguntas com relação à educação, inovação, esse momento também do mercado. Quero passar um pouquinho sobre liderança e gestão e também perguntar aí algumas coisas sobre o futuro do que você vê e também chegar num lugar comum que nós dois temos, que é uma arte marcial que nós dois praticamos. Também tem algumas perguntas para você com relação a isso. Então, para começar, Marcelo, você é um nome super importante no Brasil, no mundo educacional, é super reconhecido nisso. Na sua visão, quais foram ou quais são as principais transformações que o ensino superior tem que enfrentar para alinhar as novas demandas do mercado e da sociedade? Olha, eu acho que passa primeiro por um resgate da importância da educação, né, e da importância que a gente tem que ver aí na única maneira de fazer o Brasil, o planeta, ser um lugar melhor para a gente viver e deixar para nossos filhos e netos, né? E isso passa pela educação, né? Não tem outro caminho, não existe outro caminho. Então, eu acho que é muito importante a gente, nesse momento, resgatar a importância da educação dos nossos jovens, para todos nós. Afinal de contas, hoje, você não para mais de se preparar e de estudar, né? O termo internacional é lifelong learning, mas é educação pro resto da vida, né? As coisas estão tão dinâmicas que você tem que estudar sempre. Então, essa consciência tem que ser geral, né? E acho que a gente está vivendo uma banalização de valores, uma banalização da educação em si, né? A educação tem que ser uma política de Estado, a educação tem que estar na prioridade de investimento, na prioridade de importância e na prioridade de qualquer família brasileira. Sem dúvida alguma, concordo muito. Acho que sempre a educação é o local mais importante para a gente tirar o país da onde a gente se encontra hoje e ser uma nação que a gente precisa ser. Falando sobre tecnologia no ensino, ela sempre foi acho que um fator-chave como inovação. Esse equilíbrio de uso entre tecnologia e preservação das metodologias tradicionais de ensino, como que você enxerga esse equilíbrio entre eles e qual o impacto hoje da tecnologia na formação de profissionais mais capacitados? E por que eu te pergunto isso? Eu tive a sorte de estudar na Fundação Bradesco desde muito jovem e eu estudei processamento de dados lá quando eu era bem jovenzinho. E a fundação ela sempre teve essa parte da tecnologia, da integração da tecnologia ali, mas eu sei que é uma coisa que não é para todo mundo. Como que a gente faz esse equilíbrio entre tecnologia e aquelas metodologias tradicionais? Daniel, eu sei que o podcast seu aqui ele é atemporal, né?
Mas nós estamos gravando ele num dia muito importante, dia 15 de outubro. Verdade. E das professoras, né? Então eu não podia, acho que isso é uma sincronicidade importante. Totalmente. Uma falha minha de não ter lembrado. E acho que eu não poderia deixar de saudar aí a todos os professores, professoras, todos os nossos senseis, nossos shihans, nossos mestres, né? Por esse dia tão importante. Então acho que eu antes de entrar na sua pergunta, eu queria não deixar de passar logo no começo, que a gente tenha sempre essa preocupação com as ritualísticas, né? Acho que sem dúvida, importante. Então sintam-se abraçados aí, cada um dos professores e professoras, por esse dia tão importante, né? Eu tenho uma visão com relação à tecnologia, que para mim a tecnologia veio para facilitar, para favorecer e para melhorar a relação ensino-aprendizagem, né? Ela não veio para fazer a educação ficar mais barata, para banalizar, para acabar com a sala de aula, para acabar com o professor. Eu acho que ela veio para melhorar a relação do professor com seus alunos, para levar o que não podia ser levado através da tecnologia para os rincões do Brasil, para os interiores do Brasil. Acho que esse é o papel da tecnologia. Essa é a primeira visão que eu tenho, uma visão otimista, né, que a tecnologia veio para melhorar, né? Sim. Segundo, né, eu acredito que o que está acontecendo agora, essa transformação, essa revolução aí que estão falando de inteligência artificial, né, AI, eu acho que a tecnologia vai ser cada vez mais humana, né? Então o ser humano vai ter que ser cada vez mais humano, né? Então o que é repetitivo, a máquina vai fazer, né? O que são coisas que requer pouca habilidade humana, isso aí a máquina vai fazer muito melhor do que a gente, a AI vai fazer muito melhor do que a gente. Agora, né, o que a gente, o nosso diferencial humano, eu acho que vai ser cada vez mais importante. Chamam isso de soft skills, chamam isso de competências perenes, mas para mim é a capacidade humana, né, de amar, de interagir com o outro, de se relacionar, de trabalhar em equipe, né, e é isso que eu vejo cada vez mais importante, mais fundamental no futuro aí da tecnologia e da educação. Muito bom, muito bom. No final é sobre pessoas, né? Tudo sobre pessoas. A gente vai fazer as máquinas trabalharem para a gente. Nós vamos fazer as perguntas, né? Exato. Saber fazer as boas perguntas, né? Para saber fazer as boas perguntas tem que ter uma boa educação também, né? Você tem que estar bem formado. Saber perceber o que faz efetivamente a diferença, né? Então você vai num campus universitário, não é para ter uma aula expositiva, né? Essa interação que nós estamos tendo aqui, ela é presencial ou ela é à distância? Ela é uma interação através da tecnologia, que faz muito mais sentido e muito mais eficiente, né? Mas nós estamos tendo uma conversa aqui, uma conversa síncrona, uma conversa interagindo, né? Como se fosse presencial. É desse lugar que a gente está falando, sabe, Daniel? Do meu ponto de vista. Tá bom. Quando a gente entra em tecnologia, eu acho que a gente pode ir para uma seara de educação digital e um pouco desse ensino híbrido. A gente teve uma crescente adoção do ensino híbrido e o EAD, né, o ensino à distância. Quais são os maiores desafios que as instituições enfrentam na entrega de uma educação de qualidade e na preparação dos alunos para o mercado de trabalho? Como que você enxerga isso? Eu hoje estou fazendo um MBA de BI e IA online na SPM. Eu não vou lá presencial jamais. Mas como que você enxerga os desafios que as instituições tiveram ou, do seu ponto de vista, ainda tem? Olha, eu prefiro contar o nosso caso, a nossa história, né? Acho que isso relata profundamente, né? E eu acho o case da Ânima durante a pandemia é um case para mim que um dia vai ser pesquisado, vai virar uma pesquisa, porque a gente foi referência não só no Brasil, mas no mundo, sabe? Eu escutei de um CEO de uma grande plataforma tecnológica que diz que a Ânima foi a primeira instituição do mundo a entrar na plataforma tecnológica deles naquela sexta-feira, 13 de março de 2020. 13 de março. E acho que é importante o quê? Nós, muito provocados aí pela HSM, aí, mais ou menos aí em 2016, 2015, nós estamos vendo, vamos dizer, o setor, vou dar o exemplo do varejo, né? O varejo estava saindo daquela história, daquela dicotomia entre venda online e venda presencial, como se fossem mundos que conversavam, e optando na época pelo omnichannel, né?
A gente olhou aquilo e falou, poxa, se o Daniel vai comprar televisão, não interessa para ele ser online, se na loja, não interessa, ele vai comprar televisão do canal, da forma mais conveniente para ele. A gente olhou aquilo e falou, olha, a educação não vai ser diferente, né? E nós começamos a preparar a Ânima para um mundo que a gente achava que no futuro seria um mundo no qual o estudante iria escolher como um joystick quanto que ele quer usar de tecnologia de acordo com a sua relação individual de ensino-aprendizagem. Então, se eu sou, por exemplo, no seu caso, você quer 100% de tecnologia, porque você não quer ir na SPM, você tem a questão de limitações de logística. Mas tem gente, por exemplo, um médico, um estudante de medicina, um estudante da área de saúde, ele quer ir ao campus todos os dias, né? Então, de acordo com cada um, ele iria utilizar. E foi muito difícil, né? Eu lembro que a Ânima tinha, quando eu assumi lá como CEO, ela tinha três ânimas dentro dela. Uma ânima presencial, uma ânima semipresencial, uma ânima EAD. EAD total. Nós fizemos um chassi único, né? Que era um chassi único chamado E2A, Ecossistema Ânima de Aprendizagem. Capacitamos professores e nos preparamos para esse mundo, né? E chegou aquela sexta-feira 13, né? 13 de março de 2020, eu lembro que eu estava em casa já, e eu recebi um telefonema que nós tivemos o primeiro protocolo de Covid no maior campus nosso na época, que era o campus da Universidade de São Judas, na Moca, tinha 20 mil alunos, e nós colocamos, a partir daquela sexta-feira, em pouco menos de 2, 3 dias, na época 145 mil estudantes, com 100% do joystick para estudar em casa, usando a tecnologia em segurança. Naquela noite, o governador de São Paulo fechou as escolas, e assim começou a pandemia. Então, aí teve um monte de desdobramentos, né? Mas eu acho que a tecnologia veio para isso, né? Para você poder utilizar ela de acordo com a sua necessidade individual e de acordo com o que é melhor para você, né? Isso não quer dizer que o EAD é ruim, o presencial é bom. Acho que isso aí é uma visão superficial e de curto prazo. As coisas vão tender ao mundo no qual, na nossa visão, o jovem e o estudante, ele vai usar a tecnologia de acordo com o que é melhor para ele, né? Ele vai ao campo de acordo com o que é melhor para ele. Ele vai fazer uma experiência universitária no campus que faça sentido para ele, né? Então, acho que essa é a visão nossa, né? Eu estudei Direito, né? Fiz Direito na São Francisco. Fui advogado de formação, e eu lembro do meu tempo lá das Arcadas, do Lago de São Francisco, eu demorava, sei lá, 1 hora para chegar, né? E chegava lá e tinha aula, muitas delas expositivas, né? E quando o ministro ia lá, do STF dava aula, ele dava aula com aquela turma, né? Hoje, nós temos aí na Ânima, por exemplo, a EBRAD, Escola Brasileira de Direito. Através da tecnologia, os principais juristas, pensadores, né, os principais ministros, eles dão aula para o Brasil inteiro, para todos os jovens, através da tecnologia. Algo que só a tecnologia teve condição de fazer, né? Então, são esses exemplos que eu acho que a tecnologia veio para facilitar e para melhorar a relação com o aprendizagem. Sem dúvida, sem dúvida. E você tinha comentado que não existe isso do EAD ser melhor ou pior, existe como que a pessoa também gosta de aprender, né? Tem gente que gosta bem mais do presencial e, óbvio, estou falando aqui de São Paulo, então essa questão de deslocamento para muitas pessoas pode ser e é uma realidade que às vezes não é possível de ser feita. Para estudar numa instituição de alta qualidade, ela opta pelo EAD e tem um desenvolvimento e desempenho igual ou até superior aos alunos de presencial, certo? Isso, e depende de cada um, né? E o próprio EAD também, ele não é um EAD, basicamente, porque são várias modalidades. Você pode ter uma aula, vamos dizer, síncrona, uma experiência síncrona como essa aqui que nós estamos tendo, através da tecnologia. Você pode ter uma experiência assíncrona, você pode ter uma experiência presencial, você pode ter... Então, você vai combinando essas metodologias todas para enriquecer e fazer o melhor possível, né? E o valor disso, que a educação não tem preço, tem valor, tem que estar relacionado com essa experiência, né? Com a proposta de valor que você está oferecendo através da tecnologia, que pode ser com maior presencialidade, com menor presencialidade, com maior sincronicidade, com menor sincronicidade, entendeu? E assim por diante, né? Essa que é a conversa. Sim. Marcelo, eu quero falar agora sobre
liderança e gestão acadêmica, você falou sobre fazer o melhor, né? Indo especificamente para a liderança no setor educacional. Quais são as habilidades e características que você considera essenciais em um líder que busca fomentar um ambiente de inovação dentro de uma instituição de ensino superior hoje no Brasil? A primeira delas é o propósito, né? O genuíno propósito. Sim. De acreditar na educação como agente de transformação principal da sociedade. Sim. Então nós na Ânima temos aí o propósito de transformar o país pela educação, né? E que a Ânima seja, agora com a chegada da Paula Hacker, nós estamos aperfeiçoando isso, mas que a Ânima seja o melhor ecossistema de educação para o Brasil, né? Para o Brasil quer dizer, para os seus estudantes, para os seus acionistas, para os seus funcionários, para os seus educadores e educadoras, seus professores. Acho que esse é um conceito muito interessante. Então, primeiro, a mim é o propósito, né? Genuíno propósito, né? E acho que esse é o diferencial que a Ânima tem, do meu ponto de vista principal, né? Depois, eu acho que eu acredito profundamente na gestão pelo exemplo, né? Não adianta, para mim, o termo internacional é walk the talk, mas para mim é gestão pelo exemplo, né? Você tem que ser exemplo, ninguém é melhor do que ninguém, então a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser simples. Eu já dizia Paul Bocuse, né, que para mim foi tido como o maior chefe da culinária, da alta gastronomia francesa, né? Difícil é ser simples. Né? Difícil é ser simples. Então eu acho que a simplicidade, né, que você gerir um grupo pelo exemplo, né, acreditar efetivamente no time, né, a gestão de um time, isso dá trabalho. Cuidar de pessoas dá trabalho. Liderar um time dá trabalho, não é fácil, né? Sim. Então, eu acho que é por aí que eu vejo a liderança, em especial na educação. Tá bom. Lindo isso. Eu concordo plenamente com os dois pontos também. Marcelo, como gestor universitário, como que você cria uma cultura que incentive inovação, pesquisa, desenvolvimento, para que isso permaneça e resista a mudanças? Olha, eu lembro que a gente fez o primeiro M&A do Brasil na Ânima, né, 6 de maio de 2003. A educação não era nem o setor da economia brasileira, fizemos o primeiro centro de serviço compartilhado, CSC, com a ajuda de em 2006. Né, e eu peguei, na época, a área de inovação. Né, nós tínhamos uma área de inovação. Né, e nosso desafio foi explodir essa área para a companhia inteira. Né, esse conceito, até aquela inovação lá, que são os inovadores. Né, eu acho que isso aí é uma coisa antiga. Tá? A inovação está em todo lugar. Né, é um mindset inovador. Né, que começa pela liderança, começa pelo CEO da companhia, começa pelo conselho da companhia. Eu tenho o privilégio de ser sócio do Daniel Castanho. O Daniel é um inovador, é um visionário, é um cara maravilhoso. Né? Então a gente bebe nessa fonte de inovação desde o primeiro dia da Ânima, desde quando a gente acorda. Né? Eu sou sócio do Daniel desde 1996. É uma vida. Mas eu acho que essa inovação tem que permear a companhia como um todo. E aí você vem, podemos ter uma discussão, inovações incrementais, inovações fora do core, venture capital. Eu acho que, mas no final do dia, para mim, tudo passa para você ter um modelo mental inovador, né, você acreditar que inovação faz parte da cultura da companhia e trabalhar nesse sentido, tá? Então, a gente conseguiu explodir essa história de área de inovação, e hoje eu acho que a Ânima pensa em inovação como um todo, né, e estamos agora investindo muito essa nova, eu tenho chamado de terceira onda, que é essa nova fase da Ânima, que sob a liderança da Paula. A Paula está montando uma área de estratégia, né, de pensamento estratégico, com gente de peso ali para ajudar, que tem tudo a ver com inovação também. Totalmente. Inovação é entregar resultado, às vezes fazer inovação e ficar patinando. Ficar pensando aí coisas que não tem nada a ver com a coisa prática, com o dia a dia, com as empresas. Então acho que passa por aí, entendeu? Entendido. Quando você fala de inovação, me vem na cabeça falar sobre o futuro da educação. Eu estava na Vivo quando a Ânima e a Vivo uniram forças para essa parceria estratégica ali, né, para transformar o Brasil, a educação no Brasil por meio da tecnologia. Se eu não me engano, essa colaboração foi em fevereiro de 2022.
É a Viva E, tá bombando. Que saiu a Viva E, exato. Lá o senhor, o craque lá, tudo, a Viva também. A Clarinha tá lá também. É. Foi uma joint venture aí focada em desenvolver essa plataforma digital de educação com o objetivo de oferecer cursos livres de capacitação nessas áreas proeminentes, né? Tecnologia, gestão e negócios. Vocês são facilmente um dos maiores ecossistemas educacionais do país hoje, e eu sei que essa parceria foi para ampliar essa qualidade de educação oferecida também. Dito isso, como que você vê o futuro da educação superior nos próximos 10 anos? Assim, se a gente puder, se você tivesse uma bola de cristal, o que você apostaria? Quais essas tecnologias e tendências / inovações deveriam ser fortemente acompanhadas pelas universidades? Olha, Daniel, eu acho primeiro que a educação vai ser cada vez mais importante. Essa é a primeira reflexão. E como brasileiro, espero que isso aconteça no Brasil. Espero que a sociedade brasileira tenha consciência da importância da educação e que a gente possa tratar a educação como uma avenida cada vez mais importante. Seja educação infantil, fundamental, ensino médio e superior. Tá? Então, eu acho que no futuro a educação tem que ser cada vez mais importante. Segundo, eu acho que a educação não vai sofrer uma disrupção de alguém de fora. Sabe? Eu acho que quem vai fazer, vamos dizer, a evolução serão as próprias universidades, e acho que a ANMA está muito preparada, talvez está muito bem preparada para ser o principal agente de transformação, né? Não vejo no mundo uma discussão, não vejo uma liderança como você tem, por exemplo, aí a tecnologia, a Apple, a Microsoft, Google. Eu não vejo uma dessa na educação. Eu vejo Harvard muito bom em uma coisa, Stanford muito bom em outra, iniciativas interessantes aqui e lá. A gente visitou o mundo inteiro e eu não conheço nenhum grupo educacional que tenha um currículo híbrido por competências para 400, 500 mil estudantes, como a ANMA tem. Então, a ANMA está preparada para ser um player mundial de inovação e educação, no meu ponto de vista. Tá? E acho que a disrupção passa por aí e não em vir alguém de fora fazendo disrupção. Eu não acredito nisso, tá? Então, acompanhar as coisas de casa também, né? Acompanhar o mercado regulado, a gente está cada vez... passa pela qualidade, cada vez mais qualidade. Então, acho que chegou a hora da gente ter boas discussões sobre educação, né? Chegou a hora da gente levantar essa bandeira para valer na sociedade. Chegou a hora da gente falar, poxa, faz sentido, né, você ter aí um estudante que tem capacidade de pagar e vai estudar de graça no ensino superior público? Faz sentido isso, ou ele não tem que pagar para que alguém que não possa pagar possa estudar no lugar dele? Quanto ao meu caso, eu fui isso. Eu não tinha consciência com 16 anos que meus pais pagaram a educação fundamental, média, de alta qualidade para os filhos a duras penas, e eu passei no vestibular e eu passei a estudar de graça. Eu deveria ter continuado pagando para que alguém pudesse estar no meu lugar. Então chegou a hora dessas discussões. Chegou a gente ter coragem de levantar essas bandeiras para o futuro. Esse é o meu ponto de vista, sabe, Daniel? Sim. É um assunto super importante. Você dá espaço para outra pessoa que realmente não tem as condições de poder se desenvolver para ter um estudo digno e uma vida de qualidade, por que não, né? Quando você fala disso, de sociedade, o que você vê nos estudantes como competências que eles precisariam ter como socioemocionais para que eles se tornassem líderes tão eficazes no futuro, assim como você? Competências humanas, né? Acho que resiliência, né? Aprender a debater, né? E não a discutir as diferenças, a entender a diferença do próximo, né? E não ficar nessa polarização. Eu sou fulano, eu sou beltrano. Eu não sou, sabe, não é por aí. Existe fulano, existe beltrano, existe existe o Z, existe o A, existe o Yin, existe o Yang. Então, tem que entender isso aí, e a universidade é o local para debater, para aprender a debater, para aprender a ter vamos dizer, altruísmo, né? Para aprender a se colocar no lugar do próximo, né? Acho que é ali que o jovem aprende, né? Aprender que não é fácil, né? Aprender que não é fácil,
aprender que tem que dar trabalho para você vencer na vida, né? O que é ter sucesso, né? Efetivamente, não é ser mais rico, não. Ter sucesso é ter um propósito, deixar um legado, né? É quando você não estiver mais aqui, lembrar das suas pegadas que você deixou. Eu acho que é por aí que o jovem tem, e acho que a universidade é o local para isso. Cada vez mais. A sociedade, o Brasil, o mundo precisa aprender a dialogar novamente. Precisa aprender a olhar as diferenças novamente. Precisa aprender a conversar novamente, né? E acho que a faculdade tem um papel para isso, é um lugar para isso. E o jovem tem a função, cada vez mais, de entender dessa forma, sabe? Sim. Passa também um pouco pela responsabilidade dos próprios alunos / jovens aí de quererem fazer essa mudança na sociedade e se comportarem como tal, né? Porque a gente vê, às vezes, muitas notícias por aí de pessoas maltratando professores. Isso era impensável na minha época, sabe? Isso jamais passaria pela nossa cabeça na época que eu estudei ali nos meus colégios de formação, vamos dizer assim. Além da sua trajetória como gestor acadêmico, tem uma outra dimensão da sua vida que me fascina muito, e a gente tem essa mesma prática, que é a prática do Aikido, que é essa arte marcial que a gente compartilha dessa mesma paixão. Como praticante, eu sei que o Aikido ele vai muito além ali do dojo, sendo uma verdadeira filosofia de vida, que pode impactar a maneira como a gente lidera e como a gente se relaciona. Eu queria explorar um pouquinho dessa prática com você agora. Você acabou de voltar de uma viagem super bacana ali pelo Japão, que ficou um tempo ali, se você puder falar um pouquinho sobre isso também. Mas minha pergunta central, ela vai com relação à liderança mesmo. No Aikido, o princípio de harmonia e resolução pacífica de conflitos é o nosso lema central ali. Como esses valores influenciaram sua abordagem como líder, tanto na sua vida profissional ali, da gestão acadêmica, quanto no dojo, como o sensei que você é, Sensei Marcelo, por favor. Olha, eu vou separar a conversa, eu vou pegar o primeiro gancho da sua fala anterior. Tá? Eu acabei de chegar do Japão, e eu fiz praticamente 40 treinos em 25 dias lá, né? Uau. E cada treino desse, seja, vamos dizer, no Rombo Dojo, que é a organização central lá, com o neto do fundador do Aikido, seja um seminário que tinha mais de 1.200 pessoas no tatame, nós esperávamos, 5 minutos antes de começar a aula, todos nós de joelho, de senzá, em silêncio, né? Informação, esperando, meditando e aguardando que o nosso professor, o nosso shihan, né, ou um sensei chegasse, né, em silêncio, e todo mundo esperando. Ele entrava, fazia as saudações, iniciávamos a aula, né, e ao terminarmos a mesma coisa. Então, isso que você falou aí de desrespeitar o professor, isso é inimaginável. Né? Isso é inimaginável. O professor é um herói, tem que ser saudado, tem que ser esperado com respeito, né? Então, acho que eu queria começar por isso, né? Segundo, a minha história no Aikido, ela é interessante, sempre que eu posso eu conto, mas eu, quando era muito pequeno, 4, 5 anos, eu olhei para minha mãe e falei: mãe, eu quero fazer uma arte marcial assim, e descrevi o Aikido. Ela não entendeu, né? Natural, porque a origem italiana, né? E me colocou no judô. Na época era início dos anos 80, final dos anos 70 e dos anos 80, lá na academia na Vila Sônia do Shinohara. Foi o primeiro medalhista em 82 do judô brasileiro. E eu comecei a fazer judô e não quis continuar, né? E minha mãe me tirou e beleza. E quando eu fiz o ensino médio, um amigo meu, o tio dele era um sensei, foi o meu primeiro sensei, e ele me falou: tem uma arte marcial assim, assado, que meu tio, essa que eu quero ver, essa que eu quero fazer. Foi aí que eu comecei o Aikido, né, em 1991. Né, então essa história é interessante, porque tem um pouco aí desse resgate, sei lá, isso é um pouco mais filosófico, né, ou espiritual, né, que eu precisava dizer aqui e compartilhar. Mas eu também, ao longo do Aikido, desses anos aí no tatame, eu sempre tive uma ideia, uma visão de que um profissional, uma pessoa
Aikidoka, né, alguém que, um faixa preta, um cara que tem Aikido, aí, a prática do Aikido na vida, ele é um profissional melhor. Né? Então, vários vieram a trabalhar conosco, seja antes da fundação da Ânima, seja durante a fundação da Ânima e ao longo desses anos todos. Então, a minha tese é que, cada vez mais, vamos dizer, alguém que pratica o Aikido vai estar mais bem preparado para os desafios profissionais e pessoais da vida. Tá? Então, essa é uma tese que eu defendo ela. Né? Recentemente, eu tenho intensificado a conversa, dizendo que com AI, eu já falei sobre isso na conversa, cada vez mais essas competências farão a diferença. Serão elas que vão fazer a diferença. E nós praticamos elas no dia a dia, no tatame, no Aikido. Né? Você pratica empatia, você pratica trabalho em equipe, você pratica disciplina, você pratica usar a força do outro, o benefício dele próprio, contra ele próprio, para o seu benefício. Né? E por ser uma arte marcial, talvez uma das únicas artes marciais não competitivas, o Aikido é não competitivo, então o nosso objetivo não é destruir e vencer ninguém, é vencer a nós. Não temos competições, né? Não temos competições. O próximo. E eu acho que o mundo corporativo está saindo desse mundo competitivo e destruir o próximo, destruir o seu adversário, o seu concorrente, e partindo para um mundo colaborativo, uma visão colaborativa. Cada vez mais, eu acho que o planeta e o mundo corporativo e a sociedade vai ser colaborativa. Estamos aqui para colaborar, para crescer e no final do dia para sermos felizes juntos. E acho que essa é a filosofia do Aikido. Então tem tudo a ver, na minha visão de mundo, o Aikido, seja como alguém que pratica Aikido, está mais bem preparado para o mundo profissional e para o mundo pessoal. O Aikido ou um Budô ou um Do, tá bom? Do é caminho, não necessariamente é o Aikido, tá? Mas eu acho que o Aikido, com essa pegada não competitiva, com a pegada de você harmonizar, vamos dizer, com o próximo, com quem você está praticando, também eu acho que tem tudo a ver com o que eu vejo de futuro para as empresas, para as organizações, para a sociedade, como não mais competitivas, mas sim colaborativas e de crescimento para o todo, entendeu? Sem dúvida alguma, concordo 100%, porque hoje também quem não souber colaborar com alguém, nos dias de hoje está praticamente morto como profissional, está fora, né? Fora. Exatamente. Bom, eu ia falar sobre a prática que requer paciência, foco e resiliência, mas você explorou isso super bem. Esses valores também eles são fundamentais na educação e também no desenvolvimento de novos líderes, né? Isso é muito ensinado no Aikido. Eu carrego comigo aqui uma frase do Murray, que é: quem vence alguém é um vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. Acho que essa é uma das grandes lições também que o Aikido nos deixa, né? Você contra você ali, para você também melhorar no seu dia a dia, na sua profissão e como pessoa. Como foi essa experiência de estar no Japão aí 40 dias? Foi sua primeira vez? Olha, era um sonho antigo, primeira vez que fui ao Japão, era um sonho antigo, eu disse que assim como essa transição na Ânima, sempre sonhamos em colocar uma mulher na cadeira de CEO da companhia, tive esse privilégio de colocar a Paula Haka como CEO da Ânima, de ajudar nessa transição, e assim que eu terminei a transição, eu fui para o Japão para realizar esse sonho, fui para o Japão com alguns amigos senseis de longa data, e fizemos aí uma viagem incrível, né, que nós podemos exercitar na prática e beber na fonte, né, então é uma experiência que dá uma conversa de 50 minutos só sobre ela, mas é um país incrível, é uma filosofia incrível, né, e tem casos espetaculares. Nós tivemos em Iwama, onde o Morihei Ueshiba praticou por muitos anos, se iluminou, dormimos no dojo onde ele praticava, literalmente dormimos no dojo, ficamos lá com Multideshi trabalhando e recebendo em troca conhecimento, né, numa relação que é única. Então foram experiências maravilhosas. Participamos de um congresso da IAF, né, Aikido International Federation, com mais de 80 países, mais de 1.200 pessoas no tatame, incrível também. Fomos ao Hombo Dojo, treinamos aí com o Dojo, com o Aka Sensei, que é o filho dele, com vários outros Shihans. Então realmente foi uma experiência incrível mesmo. Que legal, que legal. Eu também tenho essa vontade, quem sabe mais para frente aí. Marcelo, eu quero super agradecer. Pode ser frequentado, viu? Não entendi.
O Japão tem que ser frequentado, eu pretendo frequentar lá. Estive em Kyoto também, que é outro lugar espetacular. Fomos a Hiroshima, a visitar o museu também aí da paz, né? Então, realmente é uma experiência incrível. Sim. Marcelo, eu quero super agradecer seu tempo e pedir desculpa pela conexão aqui que ficou caindo. Como eu disse, está com uma obra aqui perto de casa. Infelizmente hoje aconteceu isso, não aconteceu nos outros bate-papos que eu tive com outras pessoas que passaram por aqui. Admiro muito seu trabalho à frente da Anima ali, te conhecia obviamente ali do LinkedIn, das notícias. E depois, sabendo da sua trajetória como sensei no Aikido, também a admiração aumentou ainda mais. Agradeço muito o seu tempo aqui. E para fechar, eu tenho uma pergunta que eu deixo para todos os convidados, que é, olhando para a sua trajetória, o que significa sucesso para você, tanto pessoalmente, para o Marcelo pessoa, e para o Marcelo profissional? Quais são, apesar que eu imagino a resposta, quais são os valores que guiam suas decisões? Daniel, primeiro eu gosto de falar sobre alguns conceitos. Um deles é sobre, para mim, ética. É você chegar em casa e poder dizer para os seus filhos o que você fez. Né? Tão simples quanto isso. E eu acho que na vida, se você olhar para trás e falar, poxa, valeu a pena, eu deixei essa pegada, deixei esse legado, né, eu acho que é por aí. Para mim, o sucesso passa por você ter propósito, por você achar o seu propósito, né? Por você falar, poxa, eu realmente estou nessa existência para deixar esse propósito, para deixar esse legado, para alcançar me dar o melhor de mim para esse propósito, né? Eu acho que a gente conseguir fazer isso, escutar o coração, eu acho que isso aí vai fazer a diferença, sabe? Tem muitas pessoas que passam por essa existência para serem felizes quando ficarem velhos, quando ficarem ricos. E eu acho que isso aí é pequeno perante a gente poder olhar e falar, poxa, por que eu estou aqui? Que sentido faz eu estar aqui? Qual é a contribuição que eu quero dar? Né? E poder chegar em casa e dormir em paz, sabe? Dormir tranquilo. Tá certo, maravilhoso. Sensei Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer esse curto bate-papo e muito sucesso na Anima e em toda a sua trajetória. Obrigado por ter passado esses minutos aqui com a gente. Eu que te agradeço, me chamo de Marcelo, viu? Então, um abraço aí ao Márcio, Sensei Márcio. Pode deixar, será dado. Treinar com vocês lá, vocês estão no lugar do meu coração, tá bom? Um abração para vocês e obrigado pela audiência aí. Obrigado, tchau, tchau. Gente, esse foi o Marcelo Batistella Bueno. A gente teve um problema aqui de conexão, por isso que vocês viram que esse podcast, infelizmente, deu uma picotada. A qualidade aqui da luz também foi para as cucuias. Mas acontece, o bom é que a gente conseguiu resolver aqui no meio de última hora, com criatividade, sem nervosismo, colocando isso aqui para funcionar, para levar essa mensagem dele para todo mundo. Obrigado, valeu, a gente se vê na próxima, um abraço, tchau! E espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um podcast Reflexões Criativas Entrevista, e quero deixar aqui aquele lembrete sobre o e-book de criatividade, que está incrível, não deixe de conhecer. O link está nas minhas redes sociais, você vai se surpreender. Vem comigo. Valeu, até a próxima. Um abraço. Tchau!